Sim. Isso é interessante. Você falou sobre essas circunstâncias em que, de certa forma, o uso da hipnose conversacional faz com que a pessoa tenha insights e chegue a novas conclusões, né? Tem um aluno que contou um caso interessante. No início, a gente falando sobre hipnose conversacional, né? Eu falei que eu vejo ela em dois níveis, né? Um nível é um nível lógico, que é produto de uma sequência lógica de pensamentos que levam forçosamente a uma determinada conclusão. E também é um nível sensorial, um nível de emoções e sentimentos, né? E um caso interessante é que um aluno estava tratando uma paciente que era usuária de cocaína e a gente sempre orienta, né, os colegas a utilizar durante a parte do tratamento que você está educando, né, o seu paciente e levar para ele o entendimento do ponto de vista psicológico, sociológico, histórico e tudo mais. Então, numa determinada sessão, esse colega trouxe para essa paciente uma percepção da questão do uso de drogas do ponto de vista sociológico, né, do ponto de vista histórico, e de por que, socialmente, né, essas substâncias sempre estiveram presentes nas sociedades humanas e por que na sociedade que nós vivemos hoje, apesar de toda a tecnologia e toda a estrutura de segurança, as substâncias continuam presentes a 15 minutos da casa de qualquer brasileiro que quiser consumir qualquer uma delas, né? E do fato de que existe toda uma estrutura de poder construída verticalmente em cima do impacto dessas substâncias nas sociedades humanas atuais em qualquer lugar do mundo. A gente costuma brincar que sem as operações do tráfico de drogas, os capitães nunca seriam coronéis. O que acontece é que nessa estrutura de poder erguida sobre o mercado dessas substâncias, o paciente ele fica com uma parte que é a de ir para o caixão no final do processo, né? Alguns ficam com poder, outros ficam com dinheiro, e o paciente ele fica mesmo só com o ônus da questão, né? E por mais que a gente seja convencido de que existe uma intenção oficial do Estado e das instituições de combater isso, quando a gente analisa na prática, parece que existe uma relação de bastidores entre o poder estabelecido e o poder subterrâneo que emerge do comércio dessas determinadas substâncias. Então, quando esse colega explicou toda essa estrutura para a paciente, né, e ela viu friamente o papel que havia sido reservado carinhosamente a ela nessa estrutura toda, algumas sessões depois, ela voltou e o colega perguntou se ela havia usado a cocaína e ela disse que não. E ele perguntou, mas por que não? Faltou dinheiro? Você não encontrou? O que aconteceu? E ela disse, não faltou dinheiro, não. Até estava com dinheiro, mas quando eu pensava em ir comprar e eu lembrava do papel que eu exerço na estrutura, eu não conseguia me permitir interpretar esse papel. Genial, muito legal. Quando ela pensava em ir, ela estava com dinheiro na mão, ela pensava, não, mas não é isso mesmo, é isso? Eles criaram toda a estrutura, eu só preciso dar X passos e comprar, e aí eu faço a minha parte no processo todo, mas é essa mesma? Não, essa parte, eu não me permito fazer esse papel nessa estrutura. Então, eu acho que é um exemplo de como a hipnose conversacional pode conduzir a nossa percepção a insights que mudam a nossa interpretação da realidade como um todo, que muda a nossa interpretação de quem nós somos.
E quando a nossa interpretação da realidade muda, e quando a nossa interpretação de quem nós somos muda, existe um papel que cada um de nós quer exercer na realidade, do qual não dá para abrir mão. E esse é o grande ganho que o paciente tem. E a hipnose conversacional permite, como nesse exemplo, conduzir a percepção do paciente nessa direção de uma forma que um transe convencional não conseguiria. De uma forma que um transe convencional não pareceria tão endógeno, não pareceria ter vindo de maneira tão direta de uma análise lógica do nosso paciente. Observe que o que está influenciando aqui a decisão da paciente não é um sentimento especificamente, nem uma sensação abstrata, é um pensamento lógico, é uma conclusão concreta, com base numa sequência de eventos e fatos específicos, que, quando analisados dessa forma, permitem chegar a uma determinada conclusão. E quando ela chega a essa determinada conclusão, seja lá qual for o momento que ela chegou a essa conclusão, não precisa nem ser no set terapêutico naquela hora, mas quando ela chega a essa conclusão, a transformação que nos interessa acontece. Uma coisa sobre essa questão do tempo de resposta do paciente, que é, como eu disse, uma coisa que eu aprendi lá atrás e mudou totalmente a minha percepção, é que existe um fenômeno que a gente às vezes ignora, que independente do momento em que nós estamos chegando a uma conclusão ou não, durante todo o resto de tempo, entre um insight e outro que nós temos na nossa vida, os nossos processos, a nossa psique, ela não está inerte. Os nossos processos internos, o nosso inconsciente, é uma força que está pulsando todo o tempo. Transformações estão acontecendo todo o tempo. E exatamente porque essas transformações estão acontecendo todo o tempo, as microtransformações estão se somando para produzir as grandes transformações. É que às vezes a gente não percebe enquanto apenas as microtransformações estão acontecendo. A gente só percebe, às vezes, os grandes insights que mudam estruturas neurológicas inteiras. Porém, os grandes insights são produtos dessas microtransformações, dessas micropercepções. E algumas percepções, para que elas aconteçam, é necessário criar uma certa força interna, uma certa energia interna, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista biológico. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de compartilhar com os colegas, que talvez esclareça o que eu estou tentando dizer aqui de maneira mais clara. Imagina o seguinte: você mora numa cabana, numa floresta, é só você e a sua esposa, e a luz da casa é de lamparina. Vocês já deitaram para dormir, e já é de madrugada. Então a sua esposa ouve um barulho do lado de fora, cutuca em você e diz: tem um barulho lá fora. E você está com sono, você abre os olhos, ouve, não ouve nada e diz: não, não é nada, eu vou voltar a dormir. E aí você volta a dormir. E alguns minutos depois sua esposa cutuca de novo e diz: o barulho lá fora voltou. E você abre os olhos, você ouve um barulhozinho, mas pode ser um animal qualquer, um bicho, alguma coisa assim, e você volta a dormir de novo. Pensa comigo. Se isso acontece de novo, e de novo, e de novo, e quando der 3 da manhã o barulho acontece de novo, o que está acontecendo com você internamente? Em algum momento, voltar a dormir vai ser impossível. Você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que acender uma luz, pelo menos, para espantar o ladrão ou o animal. Você tem que gritar se tem alguém lá fora. Ou, se for mais corajoso, ir lá com a lamparina achar o que é. Mas qual a diferença entre o 10º barulho e o primeiro barulho? Nenhuma. Do ponto de vista externo, não tem nenhuma diferença. A diferença do ponto de vista interno. Quando aquele estímulo se repete de novo, internamente, em cada um de nós,
como disse o meu amigo experiente há 16 anos atrás, aqui dentro nada é igual mais. E a cada vez que se repete, há um aumento nessa energia interna que leva à ação. E é isso que acontece muitas vezes com o nosso paciente, e a gente precisa aprender a esperar o tempo do nosso paciente. Por quê? Porque quando você usa hipnose conversacional e você vai colocando na percepção do seu paciente esses elementos, esses estímulos, que são como aquele barulhozinho lá fora, da primeira vez, talvez isso não seja suficiente para produzir força de ação, força volitiva para que o paciente haja. Mas quando isso vai se repetindo, e vai se repetindo, e vai se repetindo, chega um momento em que é impossível ignorar isso. É impossível ignorar. E quando se torna impossível ignorar, a ação acontece, a transformação acontece. Né? Isso acontece comumente, muitas vezes, em processos terapêuticos, que, como a gente diz no nosso caso, em que o mundo é o mesmo, as drogas ainda estão lá fora, mas os resultados são diferentes, né? Não porque o mundo mudou, mas porque alguma coisa lá dentro foi repetindo e foi aumentando de intensidade até chegar a um ponto em que a mudança é inevitável. É inevitável. O mais covarde dos seres humanos, em algum momento, ia saltar da cama, entendeu? Ia acender uma lamparina para tentar entender o que de fato era aquele barulho que estava vindo lá de fora. Não sei se isso fez sentido para os colegas. Né?